Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre cronograma de estudos e alguns erros que você pode estar cometendo na sua formação. Eu fiz aqui uma lista de erros, então se você estiver fazendo alguma coisa dessas, talvez seja o caso de você fazer algum ajuste. Eu vou propor aqui esses ajustes e vou fazer também uma ajuda no seu diagnóstico, como você se autodiagnosticar, que é o que eu faço com os meus alunos. É basicamente como funcionam minhas aulas, eu faço um monte de pergunta para tentar entender qual é o quadro do aluno. Uma vez eu fiz aula com um cara bem conhecido até. O que aconteceu? Eu fui lá ter aula, só que eu já tinha feito faculdade de música e tudo mais, já sabia tocar, mais ou menos assim, né? Já tocava legalzinho. E cheguei lá, o cara me deu a aula 1, como se eu estivesse aprendendo baixo do zero. Foi extremamente decepcionante. Então, o pior erro que pode estar acontecendo é você não estar com um cronograma adequado para sua realidade. O que pode acontecer, por exemplo? Tem cara que não tem tempo para estudar e tá mergulhado num monte de teoria, num monte de coisa extremamente difícil que ele não vai dar conta. Isso pode gerar frustração. E tem o contrário, tem gente que tem tempo para estudar, tá disposto, tá com garra, mas não tem material, né? Então às vezes tá estudando um negócio que é redundante, que é repetitivo, e às vezes o professor tá dando aquela enroladinha. Então vou fazer esse vídeo aqui para ajudar você a fazer esse diagnóstico, tá bom? Então seja bem-vindo. Primeira coisa que pode acontecer é você estar inadequado com a sua rotina. Então, uma delas é você ver quanto tempo você tem por semana para você estudar. E eu gosto de pensar o seguinte: como é que funciona a sua rotina? Eu chamo até de rotina por causa disso. É uma coisa que você vai ter que fazer para sempre e que não seja ruim para você fazer. Porque tem uns alunos doidão que chega assim: Renato, vou estudar 6 horas por dia. Cara, você já fez isso alguma vez na vida? É muito difícil, tá ligado? Tipo, você tem que ter uma disciplina absurda para conseguir estudar todo dia 6 horas. Pode ser para concurso, para o que quer que seja, né? Então, se você nunca estudou essa quantidade, não é legal você já logo de cara chegar com um negócio desse, porque você não vai conseguir cumprir. É que nem dieta, né? Eu aprendi isso ao longo da vida. É você conseguir coisas que são escolhas positivas e que você consegue fazer para sempre. Não adianta fazer uma coisa muito maluca, porque senão você não dá conta disso e depois você fica pior do que antes. Né? Eu vejo muita gente que, por exemplo, cria um cronograma absurdo, de exagerado, faz por 3 dias e depois larga para nunca mais querer nem ver o baixo na frente. Então pensa numa coisa que você consegue fazer de maneira saudável para sempre. Por exemplo, eu consigo tocar 1 hora por dia. Poxa, isso é ótimo, isso é lindo, é maravilhoso, porque isso aí dá para você evoluir dessa forma. Eu considero que 1 hora por dia para qualquer pessoa é muito bom, sabe? Até para quem quer, por exemplo, virar um músico bom, eu acho que é possível se você for bem organizado e fazer isso por bastante tempo, né? Não pensa que você vai ficar bom em 1 ano, em 2 anos, mas, pô, em 5 anos, se você ficar estudando 1 hora todo dia, chega uma hora que você vira um bom músico. E isso não sai nunca mais de você, porque não é uma habilidade que você perde. Claro que se você parar de tocar, você vai desaprender algumas coisas e tal, mas é muito rápido para voltar. Então, é uma conquista, sabe? É uma coisa que você vai criando tijolinho por tijolinho. Então, pensa que 1 hora por dia seria uma coisa ótima. Mas não é todo mundo que tem essa disciplina, não é todo mundo que tem esse tempo. Então, tem gente que toca menos do que isso. Por exemplo, quem toca 1 hora por semana. Nesse caso, qual seria o seu cronograma? Não existe um cronograma perfeito, né? Ali você está só fazendo tipo uma manutenção, que é para você não abandonar o instrumento por completo. Então, toca as músicas. Só vou tocar 1 horinha por semana no domingo. Toca as músicas para você se divertir com o baixo. Não tem por que você estudar teoria, você estudar partitura, estudar coisas complexas, porque não vai ter evolução, sabe? Então, é um tipo de cronograma que não se pode esperar que, daqui a 5 anos como é que eu vou estar? Vai estar igual, só que você se divertiu tocando. Então, basicamente, é isso. Não vai chegar muito em nenhum lugar, você não vai construir tanta coisa. Agora, se você tiver com o dobro disso, eu já diria que dá para construir. Vamos supor que a pessoa toca 1 hora por dia, só que 2 vezes por semana. Então, nesse caso, você já consegue, por exemplo, num dia você só vai tocar as músicas, que é para você manter ali sua forma, manter sua posição no contrabaixo. Aí você já consegue dar uma olhadinha na postura, na sonoridade. Não vai ser tão diversão assim. No outro dia, você consegue estudar, por exemplo, uns 20 minutos de uma teoria, fazer uns exercícios. Dá para até fazer uns exercícios mecânicos para melhorar a técnica, mas eu recomendo você, por exemplo, tocar umas escalas, tocar uns arpejos e por aí vai. Mas nesse caso você já vai melhorando, mas é uma melhora lenta, você vai construindo ali bem devagar. Mas eu sempre penso, você vai tocar para sempre, não vai? Então daqui a 20 anos com certeza você vai estar tocando melhor, mesmo que seja dessa forma, que é bem pouco estudo, né, eu diria. É uma carga horária bem baixa. E se fosse 3 vezes por semana, 1 hora por dia? Aí eu já diria que dá para você evoluir mesmo, assim, sabe? Porque você consegue, por exemplo, separar um repertório, já consegue, por exemplo, mexer com um pouquinho de improvisação,
já consegue mexer com mais teoria, então você vai passar mais arpejos, mais escalas. Você não vai fazer tantos exercícios mecânicos mais, já é o caso de ficar fazendo exercícios mais teóricos no contrabaixo. Eu sempre indico isso pra galera, né? Não fica fazendo só exercícios mecânicos porque não leva tanto a evolução. Então, nesse caso aqui, já pode fazer exercícios mais racionais, porque você vai conseguir ficar já mais consciente do seu instrumento. E agora, a partir daí, é só alegria. Então, vamos supor que você faça de 3 a 5 vezes por semana, 1 hora por dia, aí já é aquilo que eu considero ideal. Então, o que eu faria nesse caso aqui? Aqui é o diagnóstico perfeito. O que pode estar de errado com você, então, que você não evolui? O vídeo começa agora, hein, galera? Deixa o like. E qual é o principal erro que as pessoas cometem, então? Vamos supor, o cara toca todo dia 1 hora e não evolui. Geralmente não tem. Ausência de teoria. O cara nunca para olhar alguma parte teórica. Então, se você vai tocar 1 hora por dia, separa pelo menos 10 minutos ali para você, por exemplo, escrever uma escala no papel e ver como é que ela monta no baixo. Pega um campo harmônico e monta ele numa determinada tonalidade. Tenta memorizar, por exemplo, o nome dos modos e onde eles se encaixam, o que são os intervalos. Então, se você já vai treinar essa quantidade de hora por dia, tenta deixar pelo menos uns 10, 15 minutos. Então, 15 minutos é pouco? Mas é todo dia, né? Todo dia 1 hora, você vai ter 15 minutos, você consegue dar um passo a mais amanhã. Então, isso é ótimo, isso é bem legal. Não deixe de lado a teoria, não fique tocando apenas músicas. Esse seria o erro 2, que já vem junto com o primeiro, né? Geralmente a pessoa comete os dois ao mesmo tempo. Que é o quê? Só ficar tocando música. O cara pega 1 hora e só música, só música, só música, só música. Qual é o problema disso? Vai passar 5, 10 anos você tá tocando a mesma coisa, você só vai tá tocando aquelas músicas um pouco melhor, mas vai ser um estudo que uma hora você vai desanimar, você vai até parar de tocar as próprias músicas e vai acabar largando o instrumento. Então pensa assim, você vai tocar as músicas, mas tenta entender o que elas estão fazendo. Então você vai pegar ali, por exemplo, 1 hora, 40 minutos para tocar a música. E depois os outros 20, escreve a música no papel, as notas dela, tenta achar o campo harmônico dela, qual é o tom dela, qual é a escala dela, e por aí vai. O erro número 3 é você fazer apenas exercícios mecânicos. Eu já vi gente que treina 1 hora por dia, o cara pega e fica fazendo 200 tipos de 1, 2, 3, 4, de 4, 3, 2, 1, de põe o dedo aqui, de faz aranha invertida, e faz não sei o que lá. É um monte de exercício de um monte de tipo de 1, 2, 3, 4 e suas variações e tudo mais. O que acontece? Esse aí também não tem muita evolução, né? Porque você não tá usando o cérebro para fazer isso, você só tá mexendo a mão, né? Você tá arrumando a sua postura ali, tá fortalecendo os músculos, sendo que seus músculos já têm força suficiente para fazer as coisas. Então, o que tá faltando aí nesse treino? Tá faltando tudo, né? Tá faltando música, tá faltando exercício de teoria. Então, sempre que você estiver fazendo só exercício mecânico, repensa isso. Porque é muito mais interessante você tocar exercícios teóricos no baixo, por exemplo. Eu vou ficar tocando aqui o ciclo de quartas em arpejos, vou tocar o ciclo de quintas com a escala maior, vou tocar todos os intervalos em todos os tons, vou tocar a escala maior numa corda só. Então é você ficar criando esses tipos de exercício com a teoria, eu acho que são muito mais interessantes, porque eles mexem com a cabeça, né? Então você vai se tornar um músico mais inteligente, vale muito mais a pena do que ficar mexendo apenas a mão. E quando você toca esses exercícios teóricos, você tá mexendo a mão. E melhor, você tá mexendo a mão de um jeito que é o que vai usar nas músicas, né? Porque quando você toca uma escala, a escala é o que vai ter na música. Então vai dar certo. Agora, quando você faz esses monte de exercícios, que é um monte de combinação, isso não tem nenhuma música. Depois não vai ser tão útil. Então, a menos que você tenha muito tempo para treinar, por exemplo, o músico tem 8 horas por dia, vou fazer 1 hora só de aranhinha, de coisinha assim, aí beleza, né? Você tem tempo para jogar fora. Mas se você só treina 1 hora por dia, eu diria para nem fazer isso mais, a não ser iniciante. Sabe aquela pessoa que toca uma corda aqui e toca outra aqui? Por exemplo, precisaria fazer esse exercício, porque as mãos não estão tocando a mesma coisa, né? Então é um aluno bem iniciante ainda. Então, se o seu caso não é um caso desses, não tem por que treinar esse tipo de exercício. Aqui o erro número 4, esse eu acho bem importante, que é não estimular a criação. Tem gente que fica apenas replicando coisas. Então ela pega a música, pega a música, tira, aí estuda teoria, aí estuda técnica, às vezes faz tudo certo, só que não junta as duas coisas. O que tá faltando aí? Improvisação, né? Tem que dar uma improvisadinha, que é pra você usar esses materiais. Então, você fala, Renato, mas eu não quero ser jazzista. Tudo bem, mas você vê o Iron Maiden dar uma improvisadinha no solo, sabe? O Queen dá uma improvisada na linha de baixo.
Então, dentro do rock mesmo, você vai ver baixistas que dão alguma mudada na música, eles fazem coisas criativas dentro das próprias músicas, né? A pessoa toca uma música no CD, toca uma linha no CD, depois vai tocar ao vivo, toca uma outra linha, toca uma outra coisa. Então, procura estimular a criatividade. O que é isso? É você tocar uma coisa de um jeito, depois tocar de outra, depois de outra, depois de outra. Eu tenho aqui a série Iniciação ao Jazz que eu estou fazendo aqui no meu canal, mas você pode fazer por conta. O que é? É pegar algumas cifras e ficar tentando criar coisas em cima. É criar linhas de baixo, criar improvisações, criar solos, criar melodias, criar temas em cima das coisas. O que a gente vai usar? Basicamente a teoria. Então, esse estudo que ele é crucial porque ele junta as duas coisas. Né? Tem muita gente que pula essa parte e aí fica faltando utilidade para a teoria. Né? Porque eu já vi bastante gente que faz isso. A pessoa pega, por exemplo, estuda a teoria e depois fica tocando por tablatura um monte de música do Black Sabbath, por exemplo. Depois a teoria não vai fazer muito sentido mesmo. Porque você precisa improvisar. O próprio Black Sabbath dá uma improvisada, né? Você pode ver eles tocando a mesma música, cada vez tem algum detalhinho diferente, tem coisa que parece que veio do próprio jazz, né? Então, vários estilos do século XX têm influência do jazz de alguma forma, e o rock é uma delas. Então não quer dizer que você vai ficar mudando, improvisando, descaracterizando a música, mas é muito interessante você saber como que aquela linha foi feita, como que você pode fazer uma coisa parecida com aquela, e respeitando a linguagem. Então dá para, por exemplo, você tocar uma música e improvisar nela, né? Por exemplo, as linhas do James Jamerson, eu acho geniais. Você já reparou que aquilo parece muito uma improvisação? Parece que ele está tocando em cima de uma cifra e aí ele está tocando uma linha ali que ele foi desenhando na hora. Isso é muito legal e é uma arte que todo contrabaixista tem que fazer. E isso envolve, às vezes, leitura de cifras, que é o próximo passo que eu vou falar aqui. É um erro clássico, é a pessoa ficar achando que a cifra é errada, mas é importante você conseguir se desvencilhar dela também. Então, esse é o erro número 6 ou 5. E esse é o próximo erro que eu quero falar aqui, que é você ficar preso na cifra. Tem gente que não consegue tocar sem cifra. Então, o que eu indico? Você precisa conseguir pegar aquela cifra que você já toca e quebrar ela dentro da teoria. Vai ter que usar a teoria para tentar entender como é que ela funciona ali em termos de campo harmônico. Porque se você decorar a música assim, ela tá no primeiro grau, ela foi pro segundo grau, agora ela foi pro quinto grau, você não precisa da cifra mais. Só você saber qual é o tom dela, e aí você já sai tocando em cima. Então, sempre que você tiver muita cifra e você for viciado em cifra, você precisa o quê? Estudar também um pouquinho de teoria para conseguir sair das cifras. Uma coisa que sempre acontece de errado também é não ter música. Eu já vi aluno que não estuda música. Então, ele estuda improvisação em cima de base genérica, ele estuda teoria, estuda técnica, estuda tudo, mas não sabe nenhuma música. Então esse é um problema. O professor também tem que ajudar nisso. Então por isso que eu falei no começo do vídeo que eu faço um monte de pergunta pro aluno. Porque às vezes eu descubro isso, o cara falta o quê? Um repertório. Então eu vou sugerir um repertório, né? Então eu vou, por exemplo, passar umas músicas triviais que ele consegue aprender de uma semana para outra, que eu acho que são importantes de ter no seu repertório mesmo, na sua gaveta, para você acessar, para você tocar com outros músicos, né? Não pode esquecer que a gente é baixista, então tem muita gente que quer tocar no quarto sozinho e tudo mais, mas é muito legal você pensar que você está tocando com alguém. Então você tocar junto com alguma música. E tem o repertório avançado, que são músicas que não vão ficar prontas nem semana que vem, nem na outra, vão ficar prontas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Só que são músicas técnicas, músicas de extrema dificuldade. Por exemplo, se você quiser tocar uma música do Dream Theater, acontece isso. Se você quer tocar uma música do Angra, não, quero tocar um jazz, quero tocar um Dona Lee, quero tocar Tintal. Tem vários temas que são de extrema dificuldade de tocar no baixo. Só que eles propiciam bastante evolução. Então seria um repertório avançado. Então esse também seria um erro, que é não ter nenhuma música. Outro erro clássico é não fazer exercícios de ritmo. Não aprender aquele basiquinho de partitura. Claro que eu falo assim, por exemplo, se você só vai tocar 1 hora por dia, você não vai virar o aluno o rei da partitura, né? Não tem por que você fazer isso. Você só tem 1 hora. Seu tempo não é infinito. Você não pode ficar ali estudando leitura, porque não vai dar tempo disso. Você precisa aprender algumas músicas, você vai ter que passar alguma coisa mecânica, mesmo que seja parte da teoria. Então, o que eu recomendo? Aprender o basiquinho de partitura, porque isso aí já vai te ajudar a entender como é que os tempos subdividem. Então, o que vai cair no tempo 1, o que cai no tempo 2, o que vai cair no E do 1, o que vai cair na semicolcheia, que é o basiquinho do Pozzoli, até a série 3 ali, sabe? Tipo, não é muito. Porque esse básico já vai te propiciar que você consiga estudar, porque a partitura é uma ótima ferramenta de estudo, não só de leitura, né? Pensa que a realidade do baixista elétrico,
vai ser muito raro você ter que pegar uma partitura e sair lendo de primeira. Até mesmo pra quem vive disso, sabe? Tipo, pega, por exemplo, um baixista, por exemplo, que nem o Pipoquinha. Eu imagino que ele consiga ler ali, mas eu acho que é muito raro o cara ser obrigado a ter que fazer esse tipo de coisa, sabe? E também ele vai ouvir uma vez, já vai decorar, e é muito mais legal tocar decorado, porque daí você consegue caprichar na interpretação e tudo mais. É diferente da música clássica, né? Que você tem que... Cai a partitura no seu colo, você sai lendo já, né? Eles fazem isso muito bem. Só que eles não estudam improvisação, não estudam como ficar criando as coisas na hora, que é o que a gente estuda mais, né? Então, como a gente vai estudar bastante improvisação, eu acho que a gente não precisa ler coisas de primeira vista. Isso quando você toca 1 hora por dia. Agora, se você quer estudar mais, quer, por exemplo, não, eu quero estudar 3 horas por dia, quero entrar numa faculdade de música, aí nesse caso você já vai precisar mexer com partitura. Então, são vários casos a partir daqui. Mas pensando nessa pessoa hipotética que estuda 1 hora por dia, eu acho que saber um basiquinho de partitura vai ajudar, porque daí você pode fazer os exercícios com metrônomo e entender as subdivisões. Isso é crucial para o groove ficar bom, para as linhas de baixo ficarem legais, para o improviso ficar consciente e tudo mais. Então, esse é um erro clássico de quem estuda 1 hora por dia e nunca fez um exercício com metrônomo, nunca viu um basiquinho de partitura. Eu acho que pode fazer isso que vai ficar completo o seu estudo, tá bom? Então, revisando aqui, ó, tudo que tem que ter e tudo que pode ser errado, ó, passando a lista, hein? Ausência de teoria, tá bom? Apenas músicas, apenas exercícios mecânicos, ausência de música, excesso de tablatura, partitura desnecessária ou ausência completa de partitura, né? Então, vamos supor que você fique 1 hora inteira só lendo partitura, talvez esteja faltando coisa no seu estudo, sabe? E se você nunca nem viu nada de partitura, também talvez esteja faltando um pouco. Pode fazer isso. Outra coisa, ficar preso em cifra. Então, você só fica abrindo cifra e lendo. Para um pouco, usa a teoria, tenta decodificar aquela cifra para você saber quais são os graus, como que aquilo se comporta no campo harmônico. Porque daí você vai decorar o som daquilo, sabe? Eu, por exemplo, hoje em dia eu tô lendo uma cifra, eu bato o olho no próximo acorde e eu já sei o som que ele vai ter. Porque eu sei dentro do campo harmônico qual é a função que ele exerce. Então eu já consigo prever se aquilo tá lá. Se é uma música que eu conheço, eu já vou saber até se eu tô lendo um negócio que tá certo ou se é um negócio duvidoso que talvez eu tenha que parar de ler e ir um pouco de ouvido, sabe? Porque às vezes a cifra pode não ser 100% confiável, né? Mas já consigo fazer isso. Eu consigo... mas e se o acorde for fora do campo harmônico? Eu consigo bater o olho. Por exemplo, se eu vi que é 1 e o 4 menor, eu já sei o som disso. É o 1, apareceu um 2 maior, que é o quê? Um 5 do 5, já sei o som disso. Então, com o tempo, depois de tanto analisar as cifras, você consegue já prever o som delas. Isso é muito legal, porque daí você não precisa mais ficar preso nas cifras, né? Se você consegue pegar, você sabe o som de cada acorde, isso já é um grande passo para você se livrar das cifras. Outra coisa é não estimular a criação, então é você não fazer nada que você improvisa, só ficar tocando coisas fixas. E outra é não abordar ritmo, não tocar com metrônomo nunca, não ver o basiquinho de partitura para saber como as coisas subdividem. Se estiver faltando qualquer uma coisa dessas, eu acho que está faltando. Então pode completar com ela, sabe? Fazer 15 minutos cada uma? Sim. Pode fazer um treino, por exemplo, AB. Né? Você põe 20 minutos cada coisa num dia, 20 minutos cada coisa num dia, que eles vão ser diferentes. E aí depois volta, fica intercalando. Ou então, faz por fases. Renato, eu não quero mexer com partitura por enquanto. Tá bom, mas aí você capricha na teoria. Você capricha na improvisação. Tá, agora eu vou dar uma olhadinha na partitura. Tá, então agora a gente tira um pouquinho da teoria, continua a improvisação, e aí você vai manejando. Mas eu acho que tem que ter todos esses itens para o seu estudo ficar completo. Considerando que você estuda 1 hora por dia, que é bastante, e dá para ter evolução, dá para trabalhar a mente, e dá para você ir construindo tijolinho por tijolinho. Eu diria que quem fizer esse estudo desse jeito que eu tô falando, 1 hora por dia, daqui a alguns anos, com certeza vai estar tocando muito bem, tá bom? Então é isso, muito obrigado quem ficou até o final. Valeu e até uma próxima.